Pronto. Então, pessoal, boa noite, oficialmente, boa noite. A gente está chegando aqui para o nosso segundo encontro. O primeiro foi em julho e a gente prevê aí 9 encontros, mais ou menos 2 capítulos por encontro, né? Onde a gente tem a oportunidade de aprofundar nos pilares do capitalismo consciente. Então, Renata, se você puder passar a próxima tela, por favor. Aqui só os avisos, lembrar, né, que é um encontro por mês, o próximo a gente já vai deixar marcado para setembro. A gente pede, se possível, deixar as câmeras ligadas, os microfones fechados. A gente vai ter o nosso momento de conversa mais para o final. Outra questão é que a leitura não é obrigatória, a gente só recomenda, que é gostoso, assim, a gente conversa aqui, depois vocês têm a oportunidade de ler, então é bem gostoso. E aqui o ambiente é informal, de colaboração, nós estamos aqui para partilhar e para fazer disso um momento de reflexão e leitura, uma coisa bem leve, para os nossos dias que já são tão pesados e tão virtuais, né? Então a gente quer que seja uma coisa leve e gostosa. Pode passar o próximo, Renata. Então, aqui hoje estamos eu, a Renata, e estamos muito felizes em receber o Bruno, que no último encontro ele se voluntariou para apresentar um capítulo. Então, a gente quer que a cada encontro tenha os voluntários, né? Se possível 2, se não tiver pelo menos 1, para que a gente realmente faça uma partilha e seja uma coisa que todos possam dar a sua contribuição. Então, hoje, obrigado, Bruno, depois ele vai estar com vocês. Então, só para a gente esquentar um pouquinho, em uma palavra, que a gente queria que vocês colocassem aqui no chat como é que vocês estão chegando para esse encontro, né? Só para a gente ver como que estão os ânimos aí hoje para conversar sobre capitalismo consciente. Se vocês puderem colocar só uma palavrinha. Corrida, Renata, inspirada. Sim, animado. Ah, que bom. O Jorge esteve com a gente no anterior, né? Então a gente recebe com muita alegria. Corrido, né? Acho que os nossos dias estão bem corridos. Laura feliz, motivado, conscientizando. Isso é uma jornada, e é uma jornada que não tem fim, né? O caminho é longo mesmo, é um caminhar. Então, acho que com todas essas palavras aí motivadoras, a gente já entra. Hoje a gente não vai poder esperar muito as outras pessoas, porque a gente tem que liberar um pouquinho antes. Pode passar, Renata, por favor? Então, aqui está o nosso leiturômetro. No encontro anterior foram os 2 capítulos primeiros, esses 2 primeiros capítulos. Agora a gente vai conversar sobre propósito. Hoje começa um dos pilares, a gente começa a aprofundar no propósito maior. Pode passar. Só lembrando do nosso encontro de junho, para quem não participou, a gente toda vez vai falar rapidamente sobre os 2 capítulos anteriores, só mencionar para poder entrar nos seguintes. Então, o primeiro capítulo falou do capitalismo consciente, como o capitalismo em si, como sendo maravilhoso, incompreendido e difamado. Por que maravilhoso? Porque desde o surgimento é o maior sistema de inovação e cooperação social. Só que ele foi sequestrado por interesses estreitos. Então, o propósito é entendido como uma estratégia de maximização dos lucros e as pessoas usadas como recursos para esse fim. Então, por essa visão tão de curto prazo, ele começou a se desviar da sua rota original. E a gente precisa trazer uma nova narrativa para esse sistema econômico. Capítulo 2, que trabalha o espírito heróico dos negócios, comenta como que a queda do muro de Berlim e o colapso do comunismo criou um ambiente propício para essa nova narrativa. Então, daí vem surgindo movimentos para fortalecer esse capitalismo e colocar ele no rumo certo. Então, é só um pano de fundo, porque agora a gente entra no capítulo, no propósito maior. Então, agora eu passo a palavra para o Bruno. Bruno, muito obrigada por estar aqui conosco como voluntário
Então, mete bronca que depois vem a Renata. Boa noite, está dando para escutar direitinho? Você pode me pedir que eu passo para você também, tá? Perfeito, ok. Então, boa noite a todos aí. Eu me voluntariei para apresentar esse capítulo. Acho que quando a gente entra em alguma coisa, a gente tem que assumir compromissos para demonstrar até para a gente mesmo o que a gente quer. Então, o livro ele é dividido em partes, são 4 partes, sendo que cada uma dessas partes ela é responsável por um dos princípios. Os 2 primeiros capítulos foram introdutórios e agora a gente entra na parte 1, que é o propósito maior. Eu fiquei muito feliz de ter essa parte, porque eu acho que o propósito é a base de tudo dentro do capitalismo consciente, dentro também da vida da gente, dessa nova vida que a gente está buscando, né? Está aprendendo. Então, nessa primeira parte, que é uma parte introdutória ali, ela começa com uma provocação pode voltar uma. Ela começa com uma provocação em forma de pergunta, que é os autores fazem. Na verdade, um outro autor ele faz eles citam esse outro autor, que é quais são os 2 dias mais importantes da vida. Eu achei sensacional isso, que o primeiro, esse autor ele faz essa referência quando ele está com outras pessoas em alguns eventos ou alguma coisa assim, que o primeiro dia mais importante da vida é o dia do nascimento. Então ele faz esse questionamento para as pessoas e o segundo tem uma série de respostas e tudo, mas ele traz que o segundo dia mais importante é o dia em que o indivíduo percebe o porquê nasceu. Eu achei isso muito poderoso, porque quando a gente entende esse porquê a gente nasceu, qual que é o porquê é o nosso propósito, né? E às vezes ele comenta isso lá, que às vezes a pessoa morre sem descobrir esse porquê, sem entender o porquê ela nasceu e vai só vivendo uma vida. Então, pode passar, Renata, por favor? Eu tive direito a 2 citações, mas eu acabei fazendo uma a mais, porque como eu tinha um pedacinho a mais, eu trouxe essa ali, que eu achei que resume bem que nada continua igual depois que você compreende o verdadeiro propósito. Acho que todo mundo que está aqui envolvido no capitalismo consciente ou que tem descoberto seu propósito, seja ele para outros fins, esse dia, essa descoberta realmente ela muda a sua vida. Você começa a ter uma vida diferente a partir de então. Então, assim, começa a introdução do nosso dessa parte. Pode passar, por favor. Então, capítulo 3, o propósito, a empresa em busca do significado. Então, a gente vai tratar o propósito nesse capítulo em cima da busca de significado da empresa. Pode passar mais um também, por favor. Eu elenquei aqui alguns assuntos que eu achei mais importante dentro da leitura. São muitos, mas o tempo também é curto e a ideia é só a gente trazer uma provocação para que as pessoas que não leram, leem, e para as pessoas que já leem, relembrar esses pontos importantes. O autor começa o capítulo com esse que eu chamei case da Medtronic, que ele traz para o livro, né, um case dessa empresa Medtronic, que é uma empresa de tecnologia médica, e eu achei assim sensacional. Ele conta a história de um CEO que já assumiu essa empresa já ao longo do tempo, e ele viu a necessidade de trazer o cofundador dessa empresa de volta para a empresa, que já estava fora da gestão da empresa, por conta da forma como ele tratava o propósito da empresa mediante os funcionários. Ele conta lá como ele lidava nas reuniões e tudo, e tem uma parte que eu achei
maravilhosa aqui, que ele, eu até marquei aqui no livro, aqui, ó, ele coloca o seguinte: ele fazia uma premiação ao longo no final de cada período lá, ele trazia esses funcionários e ele deixava bem claro para esses funcionários qual era o propósito da empresa, e ele fazia questão, eu vou até fazer mais uma citação, vou ler: seu trabalho aqui não é ganhar dinheiro para a empresa, é recuperar as pessoas para a vida plena e a saúde. Isso é o que a gente vê que falta, às vezes, nas empresas, trazer o funcionário para dentro desse propósito. Às vezes a empresa nem tem um propósito, ou às vezes tem, mas às vezes não traz os funcionários para dentro. Por isso eu coloquei esse case, eu achei assim, maravilhosa a forma como que esse gestor, na verdade, ele fazia para ele trazer esses funcionários para dentro do propósito dele. A próxima parte, que é o propósito e a sua importância. Propósito é o capítulo, né? É o propósito. Então, o que é o propósito? Ele define aqui ao longo do capítulo que é a diferença que você está tentando fazer. Achei também assim, bem sucinta. A diferença que você está tentando fazer é o seu propósito. Não é nem a que você está fazendo, é a que você está tentando, que você está em busca. A gente está sempre em busca do propósito. E a importância desse propósito é que ele fornece energia e relevância para a empresa e a sua marca. Então, ele reforça tudo que tem referente à sua marca e à sua empresa. Um outro trecho, eu juntei duas partes ali, que é: a felicidade não pode ser perseguida e nem os lucros. Então, são juntos, eles se complementam, na verdade, esses dois trechos do livro. A felicidade não pode ser perseguida, e eu lembrei de muitas coisas assim, tipo o filme A Procura da Felicidade, que eu acho que é um filme icônico, assim, que ele fica sempre buscando a felicidade, mas a gente não pode se tratar a felicidade somente com aquele resultado. Então, a gente não, por isso ele fala: a felicidade não pode ser perseguida. Você tem que ir vivendo a felicidade à medida que você está indo em busca, em direção ali ao seu propósito, aos seus objetivos. E a mesma coisa ele trata com o lucro. E eu sou um gestor da área financeira, mais da área financeira, e isso mexeu muito comigo quando eu comecei a enxergar, entender o capitalismo consciente. Estou ainda entendendo, né? Quando eu comecei a conhecer, é a questão do lucro, porque ele, de maneira nenhuma, se fala você não tem que buscar o lucro. O lucro é essencial para a sobrevivência das empresas, mas ele não pode ser o objetivo principal da empresa. A empresa tem que ter algo a mais. Então, a felicidade não pode ser perseguida e nem o lucro. O lucro ele vai vindo à medida de ações conscientes que a empresa busque fazer. Ele vai talvez aumentar. Tem até falando aqui no livro aqui de empresas conscientes que têm mais lucro no longo prazo do que empresas não conscientes, justamente por conta desse engajamento das pessoas com esse propósito. E trabalho e propósito, ele traz aqui algumas referências aqui que, por exemplo, baixo nível de envolvimento das pessoas, envolvimento pessoal e emocional das pessoas com o trabalho, o que se tem hoje. As pessoas estão menos envolvidas com as empresas e elas estão cada vez mais envolvidas com entidades como o capitalismo consciente, outras entidades que não visam lucro, justamente pela questão do propósito, buscando integrar o propósito pessoal dela com o propósito de que as instituições, as ONGs, têm. Pode passar, por favor. O tempo é curto, gente. A gente tem que correr. Normalmente eu falo igual pobre na chuva, então estou me contendo aqui para realmente a gente não estourar o tempo, que é importante também essa gestão do tempo. Então, as minhas duas citações, eu trouxe essas citações, as duas citações, outras citações até um pouco mais longas. Essa eu acho importantíssima, que é o propósito. Então, falei um pouquinho. Então, simplificando, é uma declaração definitiva sobre a diferença que você está tentando fazer. O propósito é mais poderoso quando contém uma verdade humana universal, ou, em outras palavras, quando está totalmente alinhado com os aspectos mais elevados do que significa o ser humano. Ou seja,
Se a empresa, na verdade a gente está falando nesse capítulo de empresa, se a empresa tiver um propósito voltado realmente para o ser humano, ela consegue maior engajamento das pessoas, dos stakeholders no geral, não só dos funcionários. Pode passar, por favor. A segunda citação é essa: as pessoas são mais satisfeitas e felizes quando seu trabalho se alinha com suas paixões íntimas. Paixão pessoal, propósito corporativo e desempenho empresarial caminham juntos. Para uma empresa consciente, portanto, é fundamental contratar em todos os níveis hierárquicos pessoas fortemente identificadas com o propósito corporativo. Isso eu achei sensacional, porque às vezes nós temos aí histórias de empresas que até têm um propósito, mas na hora da contratação, a parte do RH, na outra reunião tinha gente de RH, hoje eu não sei se tem, o RH às vezes não busca entender qual que é o propósito pessoal daquela pessoa e se aqueles propósitos, se o propósito e se os objetivos dela realmente estão linkados ao propósito daquela empresa. Então, isso sim traz um crescimento pessoal e profissional e um crescimento empresarial mesmo, porque juntando esse propósito da empresa, que é um bem maior, com o propósito da pessoa estar ali em busca do mesmo propósito, realmente vai ter uma caminhada longa aí em busca desse propósito. Então, gente, obrigado, foi, acho que bem rápido. Essa é a minha parte. Obrigado aí pela oportunidade. Bateu recorde, Bruno. Tá aqui, ó, cronometrado. Muito obrigada, viu? E a gente pede desculpa, gente, por por a gente estar fazendo hoje, assim, com tanta preocupação com o tempo, porque vai ter um evento enorme do Capitalismo Consciente nesse mesmo link, assim que acabar aqui. Então, a gente foi avisado hoje, a gente vai precisar terminar um pouquinho, 5 minutinhos mais cedo, então, para honrar e que a gente faça tudo até o final, sem perda de qualidade para vocês, mas também sem prejudicar o outro evento. É por isso que a gente está tão rigoroso hoje. Mas nos próximos, a gente vai ter uma folguinha, tá, Bruno? Bom, então, para não perder tempo, já vamos engatar aqui. Então, gente, como vocês viram, o capítulo 3 define o que é propósito, fala da importância dele, né? E aí o capítulo 4 vem mostrar como é que a gente descobre esse propósito e como é que ele evolui. Vamos lá. E ele traz também um caso, né? Um case da Waste Management. Depois ele vai falar sobre grandes empresas e grandes propósitos. Aqui dentro desse tema, eu vou trazer para vocês, porque eu achei isso bem legal, né, a análise que os autores fazem, comparando aqui com os pilares defendidos pela filosofia de Platão, e depois a busca do propósito em si, né? O que a gente pode se perguntar para ter, o que a gente pode fazer e perguntar sobre a gente e a empresa onde a gente está inserido, para poder ter essa noção do nosso propósito. Então, só para ilustrar, né, não vou falar o case todo, senão não daria tempo, mas e também tiraria a graça, né, porque eu realmente acredito que depois disso vocês vão querer ir lá ler. Ele traz esse caso, então, dessa empresa que foi fundada, que se chama Waste Management, né, waste de refúgio, né? No sentido de aquilo que é jogado fora, né? Aquilo que a gente desperdiça, né? Então, a gestão do desperdício, do lixo, do que é jogado fora. Então, o nome veio junto com a fundação da empresa lá em 1968, e eles entendiam, né, o propósito deles. Olha só a diferença. Antes de tomarem consciência da importância do propósito, eles defendiam e entendiam que a função deles era ajudar o mundo a descartar os seus problemas. Então, essa era a visão que os próprios fundadores tinham e também as pessoas que lá trabalhavam. Depois, com o passar do tempo e vários acontecimentos que aí vocês vão ler no case, eles ressignificaram o propósito para algo muito mais consciente, abrangente, que trouxe grandes resultados corporativos
na medida em que eles entendem, olha a diferença, de ajudar a descartar seus problemas, agora a gente provê soluções ambientais integradas. Então, primeiro que sai do foco do problema para o foco na solução, né? A primeira coisa que a gente vê aqui, não sei se isso chama a atenção de vocês, mas para mim chama muito claramente, né? Tira o foco do problema e coloca o foco na solução, né? Segundo, que amplia a possibilidade do que a empresa pode fazer, né? De uma simples reciclagem de lixo, por exemplo, olha, provedora de soluções ambientais integradas, eles hoje fazem muito mais do que reciclar lixo, porque eles entendem que a atuação deles é ampla, né? E aí sim eles estão trazendo uma solução, estão colaborando, construindo para solucionar uma questão importante no mundo, né? Que é o que a gente faz com os nossos resíduos. O lema deles hoje, então, é Pense Verde, né? Já é depois dessa ressignificação de propósito. E aí a parte que eu acho que é fundamental aqui desse capítulo é justamente essa, né? De que não existe um propósito certo para todas as empresas. Cada negócio tem de se empenhar para descobrir o seu. E ele está incorporado no DNA coletivo da companhia. Então, não é no DNA só dos fundadores, tá? É de todos que dela fazem parte, a fim de cumpri-lo de maneira consciente. Então, essa é a mudança de chave, né? O propósito, às vezes, ele está ali, só que as pessoas não conseguem ver de tão integrado que já está no DNA, né? Mas quando a gente toma consciência dele, dessa diferença que a gente está tentando construir no mundo, como o Bruno falou, então a gente joga luz e tem clareza sobre por que existimos como empresa. E aí, neste capítulo, é um capítulo particularmente interessante, porque ele vai fazer uma relação dessas ideias que são modernas, né, contemporâneas, na verdade, com ideias antiquíssimas, né? Ideias lá atrás da filosofia, em especial da filosofia de Platão. Platão falava que há 3 grandes virtudes que o ser humano busca e deveria buscar na sua vida, que é o bom, o ótimo, o bom, o belo e o verdadeiro, né? Que a gente deveria buscar aquilo que é bom, que é belo e que é verdadeiro. E os autores fazem, então, uma relação disso com o propósito que as empresas buscam. Então, eles falam o seguinte: existem empresas que buscam o bom. O que significa buscar o bom? Significa servir aos outros. Então, são empresas que têm como propósito coisas como, por exemplo, aprimorar a saúde, a educação, a comunicação, a qualidade de vida. São empresas que têm no seu DNA essa propensão a servir aos outros para melhorar a vida das outras pessoas. Então, exemplos: a Amazon, o Starbucks, a Zappos, a JetBlue, são empresas de serviço que, de alguma forma, em áreas muito diferentes, né? Se a gente pegar a Amazon e a Starbucks, por exemplo, né? São áreas bem diferentes, mas que têm em comum o servir ao outro para trazer para esse outro uma vida melhor, mais agradável, com mais conforto, com mais conveniência, né? No caso da Amazon, por exemplo. Então, o bom seria estabelecido pelas empresas dessa forma, né? Servindo aos outros. O princípio, e aí ele trouxe uma citação sobre isso, que vai falar sobre o serviço autêntico, né? Não é servir por servir, gente, é servir autenticamente. Então, serviço autêntico baseia-se na genuína empatia com as necessidades e desejos alheios. E empatia genuína leva ao desenvolvimento, ao crescimento e à expressão de amor, cuidado e compaixão. Então, é um ciclo virtuoso no que você se coloca a serviço genuíno do outro. Isso faz com que você, organização, cresça, se desenvolva e que esse crescimento e esse desenvolvimento vem junto com uma expressão de amor, de cuidado e compaixão. Então, eu achei isso fantástico, é uma mudança, né? Não é o servir
como algo em troca, e sim um serviço autêntico, e os resultados vêm sim, mas como consequência. Então, essas seriam as empresas cujos propósitos estão relacionados ao princípio do bom. Existem empresas que têm propósitos relacionados ao princípio do verdadeiro, que é você buscar a verdade, né? Querer perseguir o conhecimento, ter a compreensão de como as coisas funcionam, né? Descobrir e aprender algo que ninguém jamais concebeu. Então, são empresas que são motivadas e inspiradas por essa ideia. Então, por exemplo, o Google, a Wikipedia, a Intel, empresas, faltam aqui, de biotecnologia, empresas de tecnologia, de informática, são empresas que querem ter um conhecimento diferente, né? Que abre possibilidades para a construção de novos serviços, novas soluções de vida para as pessoas. Mas o que motiva essas pessoas é buscar um conhecimento que ainda não existe. Essa é a diferença, né? O bom, você está buscando servir ao outro para garantir a ele uma vida melhor. O verdadeiro, você está buscando conhecimento que não existe ainda. E no belo, você está perseguindo a beleza e a excelência e a busca de perfeição. Então, a verdadeira beleza expressa a excelência de formas únicas e inspiradoras que tornam a nossa vida mais agradável. Então, é a união da excelência com a beleza. Não é a beleza pela beleza num valor que a gente poderia dizer que é fútil. E sim o contrário, né? É a beleza que há por trás das coisas bem feitas, né? Das coisas bem cuidadas. Então, por exemplo, a Apple, empresas que têm propósito relacionado ao belo. A Apple, não basta fazer um telefone ou um computador funcional. Tem que ser bonito também, tem que ser prazeroso, tem que gerar uma experiência agradável para o cliente. A BMW e o Four Seasons são empresas citadas ali no livro, nesse capítulo, para exemplificar essas ideias. Só que aí, então, só aí, gente, eu já achei fantástico fazer essa conexão das empresas, dos propósitos das empresas com princípios universais de busca da virtude, né, humana. Mas ele vai além, os autores, na verdade, vão além, que não é só o Raj, né? O John Mackay também. Os autores acrescentam uma quarta categoria, né? Que é o princípio do heróico. Então, além dos valores já falados anteriormente, eles trazem a coragem de fazer o que é certo para mudar e melhorar o mundo. E isso é ser heróico. Então, há empresas que têm um desejo de transformar o mundo. E aí ele dá o exemplo da Ford, quando a Ford surgiu, né? A Ford queria mudar a forma das pessoas, de acesso das pessoas ao transporte, né? O Whole Food Market, que aí né, representado pelo próprio John Mackay, quer transformar a forma como as pessoas se alimentam, e não só como elas se alimentam, mas como toda a cadeia produtiva de alimentação é feita no mundo, né? E o banco, eu não sei se fala Grameen, sei lá, não deu tempo de eu olhar como que é a pronúncia, gente. Mas é um banco que tem como propósito ajudar a acabar com a pobreza no mundo, né? Então, são missões, são propósitos, não missões, são propósitos que querem mudar uma realidade e que são corajosos de falar, não, eu não acredito nessa forma, eu acho que é possível fazer de um outro jeito, né? E tem a coragem, então, de fazer o que é certo para mudar aquilo que a gente não concorda. Para ilustrar esse, então, capítulo, eu trouxe... dentre as outras citações, mas esse de que o propósito de uma organização não precisa se limitar a apenas um dos 4 grandes ideais transcendentes. Em última análise, afinal, todos os 4 ideais, né, o bom, o belo, o verdadeiro e o heróico, né, eles estão interligados. Sempre existe unidade dentro da diversidade,
se nossa mente for capaz de ver as coisas de maneira integrada, até diminuir a velocidade, porque eu acho que isso a gente precisa pensar, né? Pensar no nosso propósito pessoal, pensar no propósito das organizações onde a gente está, né? A qual ideal transcendente ela poderia estar ligada, e se lembrar de que tudo é uma coisa só, né? Então, aqui, nessa própria citação, já traz um outro princípio do capitalismo consciente, né? Que é a integração com os stakeholders, que é essa visão sistêmica, né? Que é preciso para a liderança consciente, para a cultura consciente e para a própria integração de stakeholders. Então, os pilares são interdependentes e os ideais de propósito também são interdependentes. Então, como é que faz, gente? Finalizando aqui a minha fala, como é que faz para a gente buscar esse propósito, né? Por onde a gente poderia começar? E os autores trazem algumas perguntas essenciais para a gente descobrir esse propósito, né? Pensando na nossa organização, né? Por que a empresa X existe, né? Por que isso que a empresa X faz é importante? O que aconteceria se essa empresa deixasse de existir? E por que olha que eu achei essa pergunta fantástica. E por que eu dedico a minha energia criativa a essa organização? Então, aqui a gente vê, partindo de um propósito da organização, chegando até no meu propósito dentro dessa organização. Então, são perguntas bem interessantes para a gente começar a pensar no propósito, tanto organizacional quanto no propósito pessoal. Chegamos, então, aqui, ó, no nosso tempo. Também bati recorde hoje, Bruno. Que eu também sou de falar bastante. Gosto de explicar tudo bem explicadinho. Mas eu acho que a gente trouxe um tema que, de alguma forma, já nos conecta. Porque se estamos todos aqui hoje, a gente já está aqui por um propósito. Então, de uma forma ou de outra, todos nós já vivemos um pouco desse tema. Então, a gente faz um convite para vocês agora, nesse momento, que a gente possa, nesses próximos 10 minutos, né? Nesses próximos 10 minutos, a gente vai dividir vocês em salas, para vocês poderem conversar em grupos menores, para ter chance de todo mundo falar. Então, são só 10 minutos, gente. Então, pula essa parte de contar a história. Então, Deus fez a Adão e fez a Eva, e aí conta tudo, até falar de onde você veio, o que você faz. Pula esse pedaço. Vai direto no que reverberou mais em você, como que esse tema te toca, como você vê esse tema na sua realidade. Vamos direto ao ponto, porque isso é muito rico e eu tenho certeza que vocês vão poder sair daqui com boas ideias aí sobre o tema, boas partilhas. Vou dividir vocês, então, em grupos de 4 pessoas, porque aí dá para vocês poderem conversar com mais calma, tá bem? Então, vamos dar 5 salas, certo? 5 salas, 18, 4. Alguns grupos vão ter, como não estamos números, isso, 4. Vai ser automático, gente, então é assim, é karma, entendeu? Você saiu com um amiguinho que você saiu da vez passada, pode saber que é karma, não tem jeito, tá? Se repetir. Porque não sou eu que estou escolhendo quem vai em cada lugar. Vamos lá, então, 10 minutinhos, deixa eu ver se isso aqui. 10 minutos, a gente volta, vocês serão sugados de volta para a gente poder fazer uma amarração aqui dessa partilha e finalizar e dar os recados finais. Então, vamos lá. Cintos de segurança a posto e vamos abrir as salas.
Já vai, Manu, quieta. Você quer vir aqui? Vem cá. Vem cá. Renata, 5 minutinhos, né? Ninguém vai falar assim, já acabou! Eu falo! É que a gente Dava sabe para conversar que o bem tempo mais tá tempo. contadinho, né? Não é? Você sabe, né, gente? Novamente, a gente pede desculpas por isso, mas vamos honrar aí o tempo. Dê, eu vou compartilhar minha tela para você fazer o encerramento, tá bom? Mas antes de você compartilhar, Renata, só falar que o meu grupo foi super rico, gostei muito, fico feliz, espero que os outros também tenham sido, né? Que vocês tenham conseguido partilhar um pouco. E aí, no nosso próximo encontro, a gente faz uma partilha geral. A gente pode até combinar isso, que no nosso próximo encontro a gente retoma um pouquinho do que foi esse papo, e aí para a gente poder, para não ficar tão corrido, né? A gente conversa Vamos aproveitar e tirar a foto rapidinho, né? Já que está sem compartilhar. Então tá. Sorriso, todo mundo. Aquela foto congelada. Beleza. Teve alguém que ligou a câmera depois que eu dei o coisa. Peraí. Então, tira. Beleza. A Dani está perguntando, a gente recebe o link para se inscrever como? Dani, a gente sempre coloca no Instagram, aí eu vou pedir para alguém aqui do GT se colocarem o Instagram da filial aqui no chat. A gente sempre coloca no Instagram, tá? O link para inscrição. E a gente já vai falar agora qual vai ser o próximo dia, porque aí vocês já podem se organizar com mais calma, e aí a gente fazer tudo com mais calma, tá bem? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Então, Dê. Gente, então o nosso próximo encontro vai ser no dia 9 de setembro, essa 1 horinha, de 6 às 7, e aqui, a gente deixa aqui o nosso convite para os voluntários. Hoje foi o Bruno, que apresentou brilhantemente, e quem quiser se voluntariar para os próximos capítulos, que são acho que os 5 e os 6, né? Vocês podem mandar um e-mail aqui para filialmg@ccbrasil.cc, ou já colocar aqui no chat. Já pode agora falar no chat, eu quero. Vamos lá, gente. É boa a experiência, não é, Bruno? Bruno, conta. Conta pra gente. Não dói. É ótimo, gente. Igual eu falei no início, quando a gente quer realmente entender ou participar, a gente tem que assumir o compromisso com a gente mesmo. E melhor do que você ler um capítulo e discutir com a gente aqui, não tem. Então, vamos lá, fala agora aí, quem que vai ser os dois? Quem vai? Próximo capítulo. Se precisar, a gente dá um jeito de mandar o capítulo, se você não tiver o livro, tá tudo certo. Né?
Isso. O importante é gente... participar. E a gente deixa também, então, o e-mail. Ah, ó, Clarissa. Oh, muito obrigada. O e-mail está aqui, tá, gente? Ó, filialmg@ccbrasil.cc. Aí, Clarissa, se você puder mandar para a gente uma mensagem, só para a gente pegar seu e-mail lá e te falar direitinho, te dar uma orientada. Eu encomendei o livro, ele ainda não chegou, mas como você disse, qualquer coisa, manda o capítulo aí. Isso. Pode deixar. Clarissa do meu grupo está dominando. Qual é o ICC? Desculpa, vocês mudaram a tela aqui. Né? Só para anotar aqui. Eu volto. Filial MG ICC Brasil, ok. E aqui, só para a gente finalizar, porque a gente realmente tem que entregar a sala, a gente deixa o convite para se associar como Embaixador 1, que é uma associação gratuita, aqui tem um QR Code, ou então lá no site do Capitalismo Consciente Brasil, tenha lá a associação. Então, gente, a gente queria agradecer esse encontro hoje. Acho que é legal assim, ver as carinhas se repetindo, que aí a gente pode criar aqui um grupo bem bacana que aprofunda nos pilares do capitalismo, né? Então, muito obrigada a vocês e a gente se encontra em setembro. Isso. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Obrigado, boa noite a todos. Na próxima, eu prometo. Obrigado. Tá bom? Boa noite, gente. Obrigado. Gente. Tchau, boa noite. Gente, boa noite. Tchau. Parar de gravar. Vamos parar e vamos sair rapidinho para entregar. Deixa eu ver se parou. Não parou, não. Pronto, parou.